Estranho. Tá. Não entendi. Bom, então eu queria falar com vocês um pouco sobre como funciona problemas de classificação, tá? Assim, quem assistiu o vídeo, tá? Eu fiz um videozinho que explica, que deduz as expressões ali do backpropagation. E naquele videozinho e no exemplo da aula passada, né, a gente aplicava um erro médio quadrático a um problema de classificação, tá? E o motivo de fazer aquilo é principalmente ser didático, porque assim já é já é um algoritmo difícil de entender, complexo o suficiente, usando erro médio quadrático. Se a gente colocasse lá a entropia cruzada, né, que é o tipo de erro que geralmente se recomenda usar para problemas de classificação, aí ficaria ainda mais complicado. A gente tenta simplificar o máximo possível para a gente entender a ideia, né, do algoritmo de backpropagation, para ser didático. Ainda não é didático esse algoritmo, né, mas enfim, para tentar ser mais didático. Mas assim, não tem muito como a gente na prática usa outro custo, tá? A gente usa para problemas de classificação, que eu acho que é a maioria dos problemas que a gente vê os colegas de vocês usarem os trabalhos e tal, né? Redes neurais, são problemas de classificação. A gente usa entropia cruzada e a saída softmax, tá? Então, primeiro eu queria falar para vocês um pouco disso, e eu queria tentar gravar na memória de vocês essa informação importante. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela. No videozinho, alguns de vocês assistiram, outros ainda não, né? Eu tenho um videozinho aqui que deduz as fórmulas do backpropagation, tá? E tem um trecho aqui no final do vídeo, que é aqui por volta do final do minuto 27, né? 27 minutos, 40 e poucos segundos, 50 segundos. Aqui, né, nesse finalzinho do vídeo eu tenho um resuminho que é o resumo de toda a ópera, né? É o resumo do que vocês precisam saber para poder implementar o algoritmo. Cara, não é só isso que vocês precisam saber, mas é o que a gente não memoriza, né? Se tu entender o que é a ABC do gradiente, é, isso aqui deve ficar óbvio, tá? Que é a questão de como a gente atualiza os parâmetros. A gente tem algum tipo de função que tem um custo, né? Uma função de custo, uma função que tem várias entradas e uma saída, e a gente deriva essa função em relação aos parâmetros, faz uma derivada parcial de cada da função em relação a cada parâmetro, e a gente atualiza cada parâmetro subtraindo eta vezes a derivada parcial do custo em relação àquele parâmetro, né? É isso aí. Isso aí, espero que esteja já bem firme para vocês o que é a descida do gradiente, né? Essas derivadas parciais todas, essas são as componentes do vetor gradiente, que é um vetor assim no espaço aí da dimensão do espaço de parâmetros, que aponta em direção que a função cresce o máximo possível, mais rápido possível. Então aqui, isso aqui é o básico, tá? Bom, primeiro que não é bem um vetor, tá? O vetor a gente fala de forma didática para explicar o que é o gradiente, que é esse vetor no espaço de parâmetros. Que espaço é esse, né? Espaço de parâmetros, né? A gente define para cada parâmetro um eixo cartesiano e daí tu acha lá o ponto, né, das coordenadas x, y, z e sei lá quantas letras for. Aquelas coordenadas representam um ponto num um espaço virtual. E daí essa seta, que é o gradiente, é uma seta nesse espaço que também é um espaço virtual, não tem significado físico. Geralmente não tem, às vezes tem. Mas assim,
Esse gradiente, então, que é essa derivada da função de custo em relação a vários parâmetros lá, que é como se fosse um vetor nesse hiperespaço dos parâmetros, ele não precisa estar nesse formato desse vetor, né? O que importa é que a cada componente, como é que eu atualizo cada componente, cada peso e cada bias. Que é simplesmente pegar aquele parâmetro, aquele peso, aquele bias, menos eta vezes a derivada parcial do custo em relação àquele parâmetro, certo? É isso aí, tá? Aí vem a outra questão, que é a seguinte, já que não é um vetor necessariamente, que o que eu preciso saber para fazer funcionar é subtrair elemento a elemento, né, de cada parâmetro eu subtraio eta vezes a derivada parcial daquela função de custo em relação àquele parâmetro, já que os meus parâmetros estão num formato muito peculiar e específico para a rede neural funcionar, porque quando eu uso a rede neural, não é a mesma coisa que estar calculando a função de custo, né? Claro, para calcular a função de custo eu tenho que calcular, a gente já viu isso, né? Eu tenho que fazer a rede neural mostrar a saída dela, então eu tenho que calcular a saída também. Mas assim, calcular o custo é uma coisa, calcular a saída da rede neural é outra, né? E a saída da rede neural, a gente viu que é muito conveniente, né? Que a gente tem os pesos no formato matricial e os bias no formato vetorial, né? Então tem o vetor de bias, que é o tamanho do vetor de bias é igual ao tamanho, o número de neurônios daquela camada, a matriz de pesos, né? Que tem o número de linhas igual ao número de neurônios daquela camada, que é os neurônios que recebem, né, as sinapses, e o número de colunas igual ao número de neurônios da camada anterior. Anterior, quando eu digo antes, é mais próximo da entrada, né? A camada L, a camada L-1, né? A anterior é L-1. Então, os pesos, né, WL, alimentam da camada L-1, mais próxima da entrada, para a camada L. Né? Esses elementos aqui que eu estou mostrando individualmente, eles acabam ficando numa matriz, né? E o que acontece daí é que quando a gente calcula no algoritmo backpropagation, e aqui que eu queria começar falando para vocês, que é naquele slide que eu estava lá, na slide nesse desenho aqui, né? É que essas expressões aqui, tá? Essa expressão e essa expressão são derivadas desse custo em relação aos pesos no formato matricial e a derivada do custo em relação aos bias no formato vetorial, tá? Então, o que acontece é que isso aqui é um vetor da mesma dimensão que o vetor B da camada L, onde eu tenho, né, o número de neurônios que eu tiver na camada L, eu vou ter um vetor S, por exemplo, que o vetor S a gente vai ter que também lembrar aqui. Isso aqui era o vetor S, que é quando tu soma, né? Olhando, se eu divido assim o neurônio no meio, digo, no lado esquerdo é a soma ponderada, é a saída dos neurônios da camada anterior vezes os respectivos pesos, soma tudo isso, mais o bias. Esse é o S. Aí o do S vira o Z, né? O Z depois da ativação. Aí ativa vira Z. Aí esse Z daí vai alimentar a próxima camada, né? Então, só para lembrar para vocês a notação. O S, o Z, o B, tá? Tudo isso são vetores que têm N elementos. A gente imagina, geralmente, eu falo para vocês um vetor coluna, imagine um vetor coluna, tem N elementos, onde N é o número de neurônios daquela camada, certo? Então, S, B, Z, são tudo assim vetores de N elementos, onde N é o número de neurônios daquela camada, da camada L, né? Os pesos são matrizes, tá? O peso aí depende da notação, como é que tu quer fazer, tá? A maioria dos livros, a maioria dos materiais que eu lembro, pelo menos, que eu estudei na minha vida, fazem que nem eu faço aqui, não é à toa que eu faço assim, que eu ponho o sobrescrito L para representar o peso da camada L-1, que é anterior, para a camada L, tá? Eu podia dizer que esse é o peso L-1, e daí eu estou focando no anterior, enfim, só ia mudar
Entende? Isso aqui é arbitrário. Como é que tu vai chamar, tu decide vincular esse peso ao neurônio da direita ou ao neurônio da esquerda, né? Porque no final das contas, é uma ligação entre as camadas, né? Os pesos ligam entre as camadas. O fato de eu dizer que ele pertence à camada da direita é um artifício matemático aí para facilitar, é uma convenção, né? A gente diz então que o peso L liga a saída da camada L-1 para a camada L. Então é entre o anterior e o L, e o próprio, anterior e o próprio, tá? Tá, então tu vê que cada peso L, isso aqui na forma matricial seria uma linha, né, tu vê que o primeiro elemento é a linha e o segundo é a coluna. Tá variando a coluna, né? I0, I1. É sempre I, né? Então a linha I da matriz de pesos, cada elemento dela multiplica uma saída da ativação, né, da camada anterior, olha, L-1, né? Isso aqui faz essa mistura que faz o S vai aparecer aqui, daí mais o bias, né? Isso aqui gera o Z. Tá. Então o que acontece? Eu vou tentar ser mais rápido que eu tô falando demais. Esse bias, tá? Desculpa, essa derivada do custo em relação ao bias vai estar no mesmo formato. Ela também, a gente vai chamar de delta L nesse caso, né? Vai ser um vetor de deltas, onde eu vou ter um delta para cada neurônio, que já está no formato. Isso aqui é a derivada parcial, olha só, do custo em relação aos bias. Isso aqui não é um bias específico, é o vetor de bias. Que eu estou dividindo o escalar, né, que é o custo é um escalar, por um vetor, ou seja, eu estou construindo um vetor onde cada componente, né, é a derivada do custo em relação à respectiva componente do vetor de bias, né? Então isso aqui é um vetor no mesmo formato, que é muito conveniente, por quê? Porque daí, depois, deixa eu ver se eu tenho a versão matricial disso aqui. Eu tenho algum lugar do vídeo isso aqui. Depois é só subtrair no formato matricial. Gente, eu tenho pequenininho aqui no final, isso eu lembro. É, gente, não consegui parar o vídeo a tempo. Tá. Então aqui, ó, na forma matricial, tá dentro da caixinha vermelha aqui, olha. A matriz de pesos vai ser, eu vou subtrair eta vezes a derivada parcial do custo em relação aos pesos, que vai estar na forma matricial. Ou seja, aquele vetor gradiente vira uma matriz gradiente. É um pedaço, cada pedaço a gente coloca no formato que convém, né? Então isso aqui é um pedaço do vetor gradiente que está no formato matricial, onde eu estou, de forma muito conveniente para mim, eu tenho cada elemento, que é a derivada parcial do custo em relação a um peso na linha IJ, aquela derivada parcial se refere justamente ao peso que está na linha IJ. Então eu posso subtrair assim. E assim eu faço um ajuste na direção oposta do gradiente com os pesos nas matrizes que eles estão e com os bias nos vetores que eles estão. Tá? Só para deixar claro para vocês, então, que, assim, ó, por que tem uma matriz? Isso aqui é um vetor gradiente, um vetor num espaço, aquele espaço conceitual de entradas. Mas na prática a gente faz isso do jeito que convém no algoritmo, né, no computador, que é usando matrizes, tá? Bom, vamos seguir adiante. Isso aqui, esse delta aqui é um vetor, né, que é o mesmo que aparece aqui embaixo, é um vetor também, que eu vou ter para cada camada. Aqui embaixo eu já falei que isso aqui é uma matriz. Como é que esse vetor vira uma matriz? Aí a gente já teve, eu tive uma videoaula que eu falei até para vocês que eu mostrava como é que a gente gera uma matriz a partir de dois vetores e tal, né? A gente tem é um vetor coluna,
vezes um outro vetor coluna que vira linha. Olha só, da camada L-1. Lembra que eu falei que os pesos ligam L com a camada L-1? O peso WL, a matriz de peso WL, lá liga a camada L-1 com a camada L. Então, olha só, que eu tenho os deltas da camada L vezes, né, a coluna de deltas da camada L vezes a linha de ativações da camada L-1, porque está transposto aqui, né? Esse T quer dizer que a coluna virou linha. Então, na largura, eu tenho a quantidade de colunas igual ao número de neurônios da camada anterior, e na altura eu tenho a quantidade de neurônios da própria camada. Que é o que eu já falei para vocês outras vezes também, como a saída, né, nas linhas e as entradas nas colunas, quando pensar no formato matricial, né? Isso aqui vira, então, esses dois vetores, quando tu multiplica, tu vai fazer multiplicação linha, coluna, né? Mas onde eu vou fazer linha, né, no linha-coluna, o primeiro elemento é um vetor coluna, então se eu pegar um de cada vez, então na coordenada de um elemento, né, onde eu tenho a linha I, coluna J, eu vou ter a multiplicação do delta I com o ZJ do L-1. Né? Isso aqui gera essa matriz que vai estar no formato igual ao do W, que é justamente esse o formato do W também. Vai ter tantas linhas quanto tiver, né, elementos, neurônios na camada L, tantas colunas quanto tiver neurônios na camada L-1. Tá? Então, isso aqui eu vou poder usar naquela formulazinha, né? Subtrai, então, W igual a W menos eta vezes isso aqui. Bias igual a bias menos eta vezes isso aqui. Tá? Essa fórmula, tá? Isso aqui fica igual, tá, gente? Isso aqui não muda. Tá? Esse delta, ele é isso. Tá? O que muda, se eu mudo a função de custo, se eu mudo as funções de ativação, o que muda é essa parte da direita. Desculpa. O delta muda. O que não muda é como tu aplica ele. A questão é como tu calcula o delta. Depois que tu tem o delta, é isso aqui. Tá? Então a questão é, o que muda aqui para diferentes funções de custo, na direita, né? A gente vai ter primeiro aqui, olha, para entender essa equação, tá? A gente tem aqui uma subtração de dois vetores, que são a saída da rede neural, às vezes a gente chama aqui de Y, né? Que é a saída da última camada, menos a saída que eu esperaria, a desejada, né? Isso aqui, então, é um vetor que tem tantos elementos quanto se tiver saídas, ou seja, o número de neurônios da última camada, né? E aqui é uma multiplicação elemento a elemento, né? Uma multiplicação vetorial com a derivada, né? A derivada da função de ativação daquela camada. Tá? Primeiro, vocês não precisam ficar engessados, a gente aprendeu, botou, quando a gente deduziu isso aqui, a gente colocou o sigmoide em todas as camadas, tudo igual. Não é assim na prática, a gente pode ter uma função de ativação diferente para cada camada. Tranquilo fazer isso, porque é só botar aqui, gente, olha. Qual é a função de ativação, vê lá, sei lá, deu a louca, tu quer fazer uma função de ativação seno, né? Então, derivada é o cosseno. Né? Então, é só colocar a derivada do que for a função de ativação aqui. E aqui, basicamente, o que eu estou fazendo, esse S é um vetor também, né, que tem tantos elementos quanto neurônios da camada L, aqui sendo L maiúsculo a última camada. Eu estou aplicando essa derivada da minha função de ativação, que é uma outra função, a cada elemento, gerando um outro vetor, que eu multiplico daí elemento a elemento, né, aqui na saída. Tá? Essa derivada da função de ativação, algumas funções são muito fáceis de calcular. A sigmoide a gente sempre gostava, anos 90, enfim, antes da onda do Deep Learning, a gente usava muito sigmoide, porque a derivada da sigmoide é sigmoide vezes 1 menos sigmoide. Isso eu mostrei na aula passada, né? Então era muito fácil de calcular, tu não tem que fazer uma conta diferente. Se tu já calcula a sigmoide, tu consegue calcular a derivada dela, que é só ela vezes 1 menos ela, né? ReLU se usa muito hoje, né? A ReLU
para valores abaixo de zero, valores negativos, né? Eu vou ter derivada zero, para valores positivos eu tenho uma derivada 1, né? Então, também é muito fácil, derivada da ReLU. E assim por diante. Mas vocês não precisam, gente, uma rede neural não precisa ter ativação na última camada. Aliás, vocês podem fazer uma rede neural sem nenhuma ativação, nenhuma camada, até se quiser. Se bem que a maioria das arquiteturas decentes vão ter ativação, porque a gente quer a não linearidade, tá? Ela traz propriedades interessantes. Mas na última camada, muitas vezes a gente quer mais amplitude, certo? A gente quer uma saída que possa variar de um valor mais alto para um valor mais baixo, né? Sem ficar restrito a função de ativação que satura, né? Que nem a sigmoide, que nem a tangente hiperbólica, né? Que saturam os valores, né? Então, tu pode não ter função de ativação. Não ter, o não ter, o que significa não ter? É copiar a saída. Imagina que o meu Z é o S. O S vira o Z, é a mesma coisa. Então, eu estou dizendo que minha função de ativação, f de x, é igual a x. Ou seja, a minha entrada, f de x, para a entrada x, né, é o próprio x que eu passei na entrada. Ele só copia. A derivada de x em relação a x é o quê? É 1. Então, isso aqui vira 1. Ou seja, para a última camada, se eu não tiver ativação, isso aqui é só uma subtração desses dois elementos, tá? Que é a saída obtida menos a desejada. Tá? Então, essa fórmula, ela vale para a camada final, qualquer que seja a ativação que ela tiver. Só a questão é que essa subtração aqui veio, se vocês verem o vídeo, né, veio lá de onde? Do erro médio quadrático, tá? Essa subtração aqui veio do erro médio quadrático. Se mudar a função de custo, tem chance disso aqui mudar. Aqui embaixo, tá? O que acontece daí aqui embaixo é basicamente a mesma. A gente está propagando os deltas de trás para frente, tá? Por que aparece o WL mais 1 aqui, tá? A questão é que se a gente está olhando, que nem eu falei da convenção antes para vocês, tá? Se a gente está olhando, né? Se o WL é da, se eu estou aqui, digamos que eu estou aqui na camada L e eu estou olhando para trás, né? Estou olhando para a entrada, né? Se eu estou olhando para a entrada, né? Aqui é a entrada. E para a esquerda é a entrada, para a direita é a saída. Se eu estou aqui na camada L e estou olhando para a esquerda, né? O meu WL é da L-1 para L, da esquerda para a direita. Se eu estiver na direita, esse W, se eu quero vir, se eu estou na direita, eu quero pegar, então, desculpa. Se eu estou na esquerda e eu quero pegar agora, propagar da direita para a esquerda, tá? Se eu estou na direita, vamos de novo, se eu estou na direita, meu WL é da L-1 para L, certo? Estou na direita, então WL liga L-1 para a camada L. Esse mesmo W, se eu tiver agora na esquerda, é o WL mais 1. Porque é o W que liga uma camada com a próxima, certo? Então, se o meu L é o da esquerda, então o da direita vai ser o L mais 1. E o W está sempre fixo no próximo, né? Que foi a convenção que a gente usou. Então, por isso que aparece esse WL mais 1 aqui. Então, o delta de uma camada vai ser, esse W ele fica transposto, porque agora ele vem das entradas para saídas, né, digamos assim. Então, os neurônios que recebiam as sinapses agora vão distribuir para trás, né, de volta a sinapse para os neurônios que forneciam antes, né? Então, isso aqui inverte, né? Porque daí a gente vai ter nas linhas, né, o número de neurônios da camada da esquerda, e nas colunas o número de neurônios da camada da direita, que é o contrário do que a gente tinha antes, transposto, né? E daí os mesmos pesos, eles transpostos, fazem a distribuição dos deltas da camada da direita para da esquerda, vezes elemento a elemento, a ativação daquela camada.
Então aqui, de novo, tá? Que nem lá em cima. E aqui esse L minúsculo, quer dizer que é para qualquer camada. É só pegar a função de ativação que vocês usaram naquela camada. Se não tinha função de ativação, beleza. É 1, não multiplica nada. Se tinha uma sigmoide, põe lá. Z vezes 1 menos Z. Se tinha, não sei, tangente hiperbólica, põe a derivada da tangente hiperbólica. E assim vai, tá? Então, cada camada vai ter a sua função de ativação derivada aqui, tá? Multiplicando, tá? Bom, deixa eu ir para... Deixa eu compartilhar outra tela agora. Esse vídeo depois assistam, tá? Ele deu trabalho fazer, eu ia gostar se vocês assistissem. Nossa, tô com muita tela aqui. Deixa eu ver se eu me acho. Só um pouquinho. Vou ter que abrir de novo, que eu não tô achando. Aqui. Eu fiz um material aqui para compartilhar com vocês daí, que é sobre o que muda quando a gente muda a função de custo e a saída para uma softmax, tá? Porque a gente vai usar muito softmax, tá? Esse material está vinculado ao exercício, é o F07, que é um exercício que não vale nota, né? Mas serve para vocês se prepararem, estudarem aí para a prova, enfim, para tentar entender melhor o conteúdo, tá? Então, aquela dedução do vídeo, da videoaula, tá, sobre backpropagation, ela usa o MSE, tá? O MSE vai ser lá, no fim das contas, ele aparece, se a gente focar aqui nesse somatório mais interno, e depois vocês podem ler com calma, tá? Eu vou assassinar o texto aqui, para vocês pegarem a ideia do que eu estou falando, mas depois vocês podem ler com calma e eu espero que entendam melhor, tá? Esse MSE vai ser, no core dele, para uma amostra específica, vai ser essa soma do quadrado das diferenças, tá, entre a saída obtida pela rede neural, que é o Z da camada L maiúsculo, né, que é aquela última camada, menos a saída desejada. Para cada amostra, soma isso e divide por 1 sobre 2N, desculpa, divide por 2N, multiplica 1 sobre 2N, né? Esse 2, na verdade, no denominador é só para cancelar o 2 do expoente na hora de calcular a derivada, tá? É só porque é conveniente. E esse N é para normalizar para o número de saídas, para se tiver mais saídas não aumentar, não diminuir, né? Só porque tem mais saídas, né? Então, um jeito de normalizar o erro. Esse foi o erro que eu usei na dedução lá do vídeo, tá? Mas assim, na prática, a gente não usa. Na prática, para problemas de classificação, a gente vai ter, e aqui entra o que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Que gravem isso, por favor. É pergunta clássica, é assim, é o que tu vai separar, se tu vai entender se a pessoa tem alguma noção de deep learning, de redes neurais, ou nenhuma noção, é isso aqui que eu vou falar agora. Problemas de classificação, eles vêm com 3 requisitos, tá? One hot, a saída desejada é one hot.
A saída calculada vai ser, então, a última camada da rede vai ser softmax, tá? E o que mais? O custo vai ser entropia cruzada, tá? Essas três coisas andam juntas. Tu não vai usar softmax com erro médio quadrático, tu não vai usar o one hot com erro médio quadrático, tu não vai usar o one hot sem softmax, tá? É entropia cruzada, erro médio quadrático e softmax, tá? Essas três coisas para problema de classificação. Se tu usar um one hot, vem junto então softmax, entropia cruzada. Às vezes não vai ser um one hot, pode também usar entropia cruzada, softmax, uma coisa que não é um one hot, tá? Tem exemplos, tá? Mas eu tô generalizando, não é tudo, mas assim, geralmente se tu não for usar, tu vai ter que ter uma explicação boa por quê, sabe? Essas coisas andam juntas, tá? E aqui, esse texto tem a intenção de esclarecer um pouco por que elas andam juntas, tá? A entropia cruzada, tá? É essa equação meio bizarra aqui. É um outro tipo de custo. É um custo também. É um custo mais difícil de entender um pouco e mais difícil de calcular a derivada. Mas no final das contas, a derivada dele é muito interessante, porque ele acaba tendo a mesma derivada que o erro médio quadrático se tu aplicar o softmax na saída. Então, se tem uma rede neural com a saída direto, sem ativação na última camada, tem, sei lá, quantas camadas, a soma ponderada mais o bias ativa, passa para a próxima camada, soma ponderada mais o bias ativa, e assim por diante. Na última camada, só soma ponderada sem ativação. E função de custo, erro médio quadrático, tá? Que é aquele caso que eu falei para vocês que a função de ativação é 1, né? A derivada da função de ativação é 1, que é o f de x igual a x, né? Então, a derivada, o delta da última camada é só subtrair, né? É só aquela subtração do obtido menos o desejado, né? Aquilo é o delta. É o delta mais simples que tem da última camada. É para o erro médio quadrático e nenhuma ativação na última camada, né? Se tu muda isso, se tu põe uma ativação softmax na última camada e o erro for entropia cruzada, no final das contas, o delta da última camada vai ser o mesmo, vai ser a subtração da saída obtida menos a desejada. Tá? Então, isso é uma vantagem tremenda de tu usar entropia cruzada. A entropia cruzada, tá? É essa forma que ela não é simétrica como o erro médio quadrático. O erro médio quadrático, veja que se eu trocar de posição, o y chapéu e o y, como eu estou elevando ao quadrado, isso aqui dá na mesma. É um número, é o mesmo número, tá? Aqui não. Aqui olha que esse y chapéu é menos, né, um somatório ali, y chapéu vezes log de y, tá? Y chapéu é a minha saída desejada e o y é a saída obtida, tá? Eu não posso colocar o y chapéu dentro do log. Por quê? Porque o y chapéu ele é no formato one hot, ou seja, eu tenho elementos que são zero, aliás, a maioria deles vão ser zero. E só um elemento vai ser 1. Então eu vou estar tirando log de zero, porque daria um número não determinado, né? Tá? Então a gente não pode tirar log de zero, a gente não vai botar, não pode colocar o one hot dentro, né? A saída desejada multiplica o log. E daí dentro do log a gente coloca a saída obtida pelo softmax, tá? Que nunca vai ser zero, eu já mostro por quê, tá? Mas assim, e aí o que acontece? Essa função, ela vai ser um pouco diferente daquela do erro médio quadrático em vários quesitos, assim, tá? Ó, aqui é uma animaçãozinha aí para mostrar o one hot, mas vamos focar aqui primeiro no softmax. Deixa eu mostrar o softmax aqui primeiro. Bom, vamos ver aqui em cima de qualquer jeito primeiro. Assim, isso aqui é um exemplo, tá? Onde eu tenho a saída desejada no formato one hot, tá? Por exemplo, aqui ele quer zebra, então 0, 0, 1, né? Quando ele quiser cachorro é 0, 1, 0 e assim por diante, tá? Então,
essa é a saída desejada, e essa na esquerda é a saída da rede neural com o softmax. Tá? O que acontece é que, em ambos os casos, tanto no one-hot quanto no softmax, a gente vai ter a característica que a soma das saídas vai ser 1. Mas a diferença é que no one-hot, é 1 só naquela classe que é aquela que eu quero que seja a saída, né? A classe correta, digamos assim. Ou seja, eu tenho aquela concentração absurda, né, de todo valor 1, né? A soma é 1, então todo valor está num lugar só, que é a classe correta. Já no softmax eu tenho uma atenuação, assim, né? Apesar de que o softmax, para valores maiores que 1, né? Se eu tiver a saída maior que 1, ele faz o valor maior se distanciar, porque os valores aparecem no expoente de uma exponencial, tá? Tá aqui a formulazinha, olha. Nesse expoente, olha só, isso aqui, YI, isso aqui eu estou fazendo o softmax da saída da rede neural, tá? Eu pego, imagina, eu tenho os valores lá que é a soma ponderada mais o bias para cada neurônio, e agora eu quero calcular a versão softmax dessa saída. Para cada valor, o que eu vou pegar? Eu pego, eu coloco aquele S no expoente, para cada neurônio, né, para cada posição da minha saída, para cada saída eu coloco o S no expoente da respectiva saída, e coloco no denominador a soma de todas as saídas com esse expoente, certo? Então o que acontece é que esse cara que está aqui em cima, ele também está aqui embaixo nessa soma, certo? Como o cara que está aqui em cima também está aqui embaixo, tá? E eu tenho outras coisas também aqui embaixo, são todos positivos, então o que acontece? Como o cara que está aqui em cima também está aqui embaixo tem mais coisa, acontece que isso aqui nunca chega exatamente a 1. E tudo que está aqui embaixo está aqui em cima também. Então, quando eu somo, fica isso sobre isso, né? Quer dizer, se eu somar para cada i, eu vou ter o somatório em j embaixo, eu vou ter um somatório em i em cima. Então, se cancela os dois, né? Eu vou ter 1. Ou seja, a soma de todas as saídas é 1. E eu sei que nenhum elemento pode ser exatamente 1, porque por mais que, é claro que ele vai aumentando esse expoente, se eu tenho um valor que é muito maior que os outros, à medida que ele vai ficando maior, no expoente ele é maior ainda, né? Ele cresce mais rápido, ele cresce tão rápido que ele domina, né? Então, se esse S para o elemento I, se o SI é maior do que os outros S's, quando ele está no expoente, a exponencial de SI vai dar um valor muito grande, e esse valor muito grande vai ser um dos elementos que está somando aqui embaixo também. E ele fica gigante perto dos outros que ficam bem pequenininhos, né? Então é como se os outros tendessem a zero. Não é que eles tendem a zero, mas é que esse é uma coisa muito grande, dividido por pela mesma coisa muito grande, mais umas coisas pequenininhas. Então isso aqui é grande, né? Eu tenho um elemento grande aqui em cima. E eu tenho o mesmo elemento grande, enorme, aqui embaixo, mais umas pequenininhas. Isso aqui tende a 1. Né, que à medida que esse numerador e esse denominador vão crescendo e os outros que só aparecem no denominador vão ficando menores e menores, vai ficar um número cada vez mais próximo de 1, cada vez a influência dos outros números do denominador vai ficando menor, né? E é por isso, a contrapartida disso é como eu sei que a soma é 1, né? Em contrapartida, eu também posso ver que nunca vou ter um elemento zero. Eu não tenho como ter um elemento zero também. Porque eu sempre vou estar dividindo por mais alguma coisa, né? Os outros elementos, tá? Os outros S's que não são grandes, eles vão estar divididos por um valor muito alto, que tende a zero, né? Então, se eu tenho um SI específico, né, para aquela saída que é maior, aí eu vou ter o expoente no numerador, eu vou ter expoente no denominador, o resto vai ficar muito pequenininho, é quase 1. Agora, para as outras saídas que não são tão grandes, eu vou ter aquele grande só no denominador. No numerador vai ser um número muito pequeno. Dividido por um número enorme vai dar um número próximo de zero. Mas nunca vai ser zero. Por mais que eu divida uma coisa, ela não chega a zero, ela vai ficando pequena e pequena, mas ela é sempre eu estou dividindo, né? Eu não estou zerando. Por isso que esse y pode
quando eu estou usando softmax, esse y pode ir para dentro do log na entropia cruzada, tá? Ele aparece aqui dentro, que é a saída calculada pelo softmax, tá? Pelo softmax. Gente, se vocês colocarem ReLU, se vocês colocarem tangente hiperbólico, o que acontece? Essa saída daí vai ter zeros. Então, na hora de treinar, vai dar erro, vai dar valor não definido, certo? Vai dar os not a number e tal e tal. Então, por isso que eu digo assim, é diferente tu entender mais a fundo isso aqui, te coloca um passo na frente de quem só pega, copia código da internet e usa o Keras, né? Nada contra o Keras, mas assim, tu tem que entender o que tu tá fazendo. Não é só pegar uma ativação de uma saída lá, uma ativação que possa ser zero e botar um erro em entropia cruzada, e daí começa a dar um erro no código e tu não sabe por quê, né? É importante que esse valor que está dentro do log não possa ser zero, né? Senão eu vou ter um problema aqui. Tá. Aí o softmax, outra coisa interessante é assim, olha, esses valores, o valor S na potência, quando o valor é maior, ele tem que ser maior que 1, né? O número elevado a uma potência maior que 1, ele cresce. A gente está aí agora falando do R0 do coronavírus há algum tempo, alguns meses, né? Então está na potência de uma exponencial, né? Então é um número que cresce de forma exponencial, tá? Quando a gente tem um R menor que 1, né, numa epidemia, daí ela para de crescer de forma exponencial, ela vira endêmica, não é mais epidêmica, é endêmica, né? É a mesma coisa aqui, então esse softmax vai realmente ter um papel de maximizar o máximo, de tornar o máximo mais distante, se esses valores forem maiores que 1. Se a gente tiver valores, e por isso que geralmente a gente não deve colocar a sigmoide, ativar com uma sigmoide e depois ativar essa ativação com uma softmax, por exemplo, né? Porque os valores da sigmoide nunca são acima de 1, e tu tem uma exponencial com expoente menor que 1, ao invés de tu aumentar a diferença, tu atenua a diferença. Vai ter o efeito contrário, né? Que é atenuar a diferença. Então aqui, por exemplo, olha a softmax para alguns valores, então, entre 0 e 10, tá? Eu tenho 3 saídas e olha como fica na direita. Olha como ele aumenta, tá? Ele enfatiza a saída maior. Por que está enfatizando? Porque eu botei um valor ali entre 0 e 10, né? Então os valores são maiores que 1. Aí essa diferença ela aumenta porque aparece na potência naquela fórmula ali, tá? Então essa fórmulazinha que calcula cada barra aqui na direita, tá? Bom, esse softmax, então, na saída, já entendemos o on-hot, já entendemos o softmax, agora vamos entender a entropia cruzada, tá? A entropia cruzada, aqui eu coloquei, tá? Código para o erro médio quadrático e código para a entropia cruzada, tá? E o que eu fiz aqui é que eu estou simulando uma situação de, hipoteticamente, imagina que eu tenho duas classes apenas, um one-hot de duas classes, é 0,1 ou 1,0, certo? E eu eu coloquei uma saída que é um gradiente, onde eu vou aos poucos variando, aqui na primeira linha de 0 a 1, e na linha de baixo de 1 a 0, de forma que a soma em cada coluna é sempre 1, para simular uma espécie de one-hot, tá? Variando da escolha da segunda classe para a escolha da primeira classe, todos os valores intermediários, né? Então ele tem certeza que é a segunda classe e ele vai mudando de opinião até ter certeza que é a primeira classe. Na esquerda ele está dizendo que é a segunda classe e na direita ele está dizendo que é a primeira classe, tá? E eu coloquei que o valor correto é 1, 0, tá? Só para a gente dizer, então, que o valor correto é esse mais à direita. Então, ele vai do valor mais incorreto para o mais correto, tá? O que acontece se a gente calcular o erro para esses valores aqui? Olha o erro médio quadrático que acontece. Ele começa em 1 e ele vai chegando a 0. Ah, o erro 0, beleza, é o que eu imaginava, né? O erro é 1 e ele vai até 0, né? Olha o que acontece com a entropia cruzada. O erro, ele é bem maior do que onde ele era 1, que era o valor máximo
no erro médio quadrático, na entropia cruzada é 4,6, é um valor bem mais alto. Tá? Olha como ele exagera, como ele acentua, né? Ele dá uma acentuada no gradiente, né, do erro. O erro ele tem uma inclinação mais forte, certo? Aqui, o gráfico, olha, em laranja, entropia cruzada, em azul, eu tenho o erro médio quadrático. E acontece que, para tu treinar uma rede neural, acaba sendo muito mais proveitoso o treinamento se tu der ênfase para erros maiores e não der tanta bola para erros pequenos. Tá? Então, realmente, o laranja, para problemas de classificação, funciona muito bem. Tá? Bom, aqui o que aconteceu? Ali embaixo eu estou fazendo uma análise um pouco mais de perto. Ao invés de olhar só, porque isso aqui é uma soma, tá? Eu tenho duas saídas. E daí que eu estou somando o erro da primeira mais a segunda saída. Tá? No erro médio quadrático e na entropia cruzada. Que é essa soma que aparece na fórmula aqui em cima, tá? Aqui, olha, é uma soma, tá vendo? Aqui tem uma soma, né? E no erro médio quadrático também, aqui, né? Aqui tem uma soma também, tá? Se eu olhar só esse elemento aqui dentro, se eu olhar cada elemento, eu tenho duas saídas, por exemplo, com duas categorias. Então eu tenho o primeiro e o segundo elemento. Eu vou olhar cada um deles e olhar a contribuição do erro de cada um deles, tá? Então, no mesmo problema ali em cima, olhando a contribuição do erro de cada um deles, eu vou ver que no erro médio quadrático, o erro vai de 1 a 0 simetricamente, tá vendo? Por quê? Bom, aqui, lembra que a minha saída desejada era 1, 0, tá? Então, se eu começo em 0 e vou para 1, a distância começa alta, sendo 1, e vai chegar em 0, porque 1 menos 1 dá 0, né? E aqui embaixo, se eu tinha 1 e eu vou para 0, e o que eu quero é 0, da mesma forma. Então, começa com uma diferença igual a 1 e chega até uma diferença igual a 0, tá? O quadrado da diferença, né? Então, ele é igual, ele é simétrico, tá? Já o erro da entropia cruzada, ele é esquisitão. Olha só o que acontece, que coisa bizarra. Ele só aparece erro para a classe desejada. As outras classes não contribuem para o erro. Então, o erro é 0 nas outras classes, tá? Por que o erro é 0? Bom, justamente está aqui a fórmula, né? Eu vou ter a saída desejada vezes, menos a saída desejada vezes o log da saída calculada, né? Eu sei que a saída desejada está no formato one-hot, então só vai ter, só para aquele elemento que é 1, onde eu tenho one-hot, né? Só naquela linha do elemento da categoria desejada é que eu vou ter um valor diferente de 0 aqui, certo? Então todo erro não, todo custo, né, vamos chamar assim, todo custo da entropia cruzada está concentrado no elemento da categoria desejada. Tá? Essa é uma curiosidade aí sobre entropia cruzada. Então aqui para ilustrar fica assim, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma saída dessa forma, eu tenho aqui o Y-chapéu, que é o meu one-hot, eu tenho o meu Y, e aqui como é que ficaria a entropia cruzada para os elementos ali da entropia cruzada, teria que somar isso, mas é tudo 0, né? Então o resultado vai dar esse elemento que está diferente de 0, que é justamente menos log da saída calculada, para aquela categoria que eu desejava, tá? E tu pode dizer, puxa, então quer dizer que os outros elementos não influenciam na saída? Não exatamente. O que acontece é que, como é que eles influenciam, né? Essa é a questão. Acontece que eu já falei para vocês que essa saída da entropia cruzada, isso aí é trabalhado, né, junto, né, os dois vêm no kit, né, os três, na verdade, é o one-hot, softmax e entropia cruzada. O softmax tem uma peculiaridade que ele envolve todas as saídas, né. Aqui em cima eu mostrei, né, essa expressão divide pela soma de todas as saídas. Ou seja, mesmo uma saída que não seja a saída desejada, mesmo que o custo não influencie naquela saída, a saída desejada é influenciada por todas as saídas.
Porque todas as outras saídas, quando elas tiverem um valor, isso aqui muda o denominador daquela saída desejada. Ou, em outras palavras, eu posso dizer assim que eu não tenho como colocar, qualquer valor que eu colocar em outras saídas vai ter que sair também da saída desejada para a soma da 1, né? Então, a saída do softmax vai, como ela tem que garantir que a soma dá 1, qualquer mudança que aconteça nas outras saídas, mesmo que não seja aquela que é a desejada, né, vai acontecer de influenciar a saída desejada, influenciando o custo. Tá? Então, existe sim derivada para todas as saídas, tá? Com o softmax combinado com a entropia cruzada. E daí o softmax acaba tendo essa interpretação de que é como se fosse probabilidade, porque é um valor de 0 a 1 para cada saída, onde a soma dá 1, ou seja, se eu interpretar isso como a crença de que a rede tem de uma das saídas, né? Então, se eu perguntar para vocês, a previsão do tempo para hoje é o quê? Vai fazer sol ou vai chover? Bom, aí tem as duas opções, né? Ou vai chover ou não vai chover. Às vezes faz sol e chuva, então não é um bom exemplo. Mas assim, se tu tem duas opções, se eu vou jogar uma moeda, vai cair cara ou vai cair coroa? A soma da probabilidade de cair cara mais a soma da probabilidade de cair coroa tem que dar 1, porque só pode cair cara ou coroa, né? Se eu jogo um dado, tem 6 faces. A soma das probabilidades de cair cada uma das faces tem que dar 1, porque eu tenho 6 faces, né? Então aqui, usando softmax, é como se eu tivesse as probabilidades, então, de cada categoria, né? E isso fica uma interpretação bastante conveniente para a gente trabalhar com redes neurais, assim, tá? Então aqui eu coloquei um link também para o videozinho, tá? E aqui eu não deduzi para vocês, até encontrei a dedução, coloquei aqui os links para vocês, mas é pesada essa dedução, tá? Apesar do resultado ser muito limpo e bonito e elegante, que é só dizer que o delta da última camada é só subtrair a, a saída obtida menos a desejada, apesar que eu sei disso, tá? Chegar nisso aqui envolveria aí uma meia hora aí deduzindo as equações para isso, tá? Então eu só coloquei o link, eu não fiz isso, tá? Eu teria que olhar igual, então, enfim. Quem tiver interesse, olha. Mas o interessante é que é idêntico ao que eu mostrei para vocês lá no vídeo, tá? No vídeo, vocês não precisam memorizar, mas é o delta para uma rede neural que não tenha ativação na última camada e tenha erro médio quadrático. Tá? O delta é calculado da mesma forma. A única diferença é que aqui esse y, nesse caso, se eu estou usando softmax, se eu estou usando entropia cruzada, esse y é a saída da softmax. Tá? Então, a saída do softmax aparece no y, o y chapéu segue sendo igual one hot. E as outras equações não mudam também. Tá? Então, o exercício F7, para quem quiser se aventurar, tá? Que não é o foco da disciplina de sistemas inteligentes, mas eu coloquei, tá? É pegar, tomando como ponto de partida esse código do Iris, tá? Que a gente faz a backpropagation no Iris, que é o mesmo que eu fiz na aula passada, só que aqui mais comentado, e fazer as alterações para colocar softmax na saída e fazer a minimização da entropia cruzada, revisando aqui o que muda, onde é que muda e como é que muda, tá? Esse exercício é um exercício muito bom para vocês, tá? Esse sim, eu acho que vale, mesmo para quem faz sistemas inteligentes, que não é implementar do zero o backpropagation, mas entender onde é que tu tem que mudar a backpropagation para conseguir fazer a minimização da entropia cruzada, tá? Como eu falei para vocês, bom, aqui já está uma coisa, o erro aqui ainda é o médio quadrático, tá? Teria que mudar. Eu falei que a saída tem que colocar, né? Aqui está uma sigmoide, tem que ser um softmax, e assim por diante, né? Tentar alterar isso aqui para fazer ele minimizar usando softmax uh, uh,
entropia cruzada, tá? Bom, ok. Eu ia começar a mostrar Keras para vocês, eu tentei acelerar, mas eu não consegui. Eu acho que com o tempo que a gente tem não vale a pena. Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula. Quem sabe uma agenda. Eu vou dar uma pensada, de repente vou agendar com vocês, só com essa turma, uma aula na terça, para falar um pouco de Keras. A gente vai conversamos depois, tá? Mas assim, agora o que vai acontecer é que nessa turma a gente vai partir já para o Keras, a gente vai fazer uns exercícios aí com Keras, que é uma biblioteca, para quem não conhece, né, uma biblioteca que automatiza a criação da rede neural com diferentes camadas e funções de ativação e funções de custo, né? A gente pode programar ali de uma forma muito intuitiva e rápida. E depois a gente já parte para redes convolucionais para encerrar, antes do Natal, já encerrou redes neurais, a gente passa para o próximo assunto, tá? Enquanto lá em Deep Learning a gente vai mais devagar, a gente vai olhar com calma ainda mais alguns temas aí relacionados inclusive a implementação do backpropagation, tá? Bom, por hoje era isso, pessoal. O exercício, eu recomendo que vocês tentem, porque essa turma, principalmente quem não faz a outra disciplina, né? Essa turma não vai avançar muito mais a fundo em backpropagation, então vale a pena tentar fazer esse exercício. O senhor tem alguma Colocar, ideia? O senhor tem alguma pode, ideia de quando é que consegue botar essas gravações ali no Classroom para a gente acompanhar? quais gravações? As gravações das aulas, faz tempo, né, que o senhor não coloca. Todas as aulas estão lá, as gravações, todos os temas, né? Eu não ponho a gravação, às vezes eu não coloco a gravação que eu fiz na aula, mas a mesma aula, o mesmo tema está lá. Eu não sei se falta algum. Ah, Talvez tá. alguma explicação de exercício, não sei. Ah, tá, tá. É que aqui Não, aparece se falta alguma gravando. coisa, vocês falem, tá? É que Pode aqui realmente ter aparece faltado. gravando, né, no Meet. Eu pensava que o senhor ia Sim, eu colocar essa. gravo por segurança, João, porque caso. O que acontece é que pode eu ter falar alguma coisa que eu não falei antes, por exemplo, né? E daí eu tento aproveitar, mas a gravação do Meet, geralmente a qualidade é muito ruim, tá? Eu já tentei aproveitar, não consegui, às vezes que eu tentei. Mas eu Ah, tenho tá. gravações, né? Por sorte eu já dei essa disciplina, esses temas, pelo menos agora a gente vai entrar em temas diferentes, né? Ah, Mas certo. eu Eu achava que o senhor dei em colocava essas outras. aqui também, não tava colocando ali. Tá. Não, eu edito, né? Eu pego outras gravações quando eu tenho, que são melhor qualidade, edito elas e daí eu coloco uma Sim, sim, as versão outras mais ali curta. que eu vi que o senhor botou sem ter na aula, né? Mas eu pensei que isso aqui também. Mas assistam os vídeos, tá? Mesmo que não seja a gravação exata da aula, dessa aula. Se eu escolho outra, é porque geralmente está melhor, está mais bem explicado, está mais claro, né? Porque às vezes tem um problema técnico, às vezes, sei lá, a qualidade ficou ruim. Então, até hoje eu consegui pegar aulas de outras turmas para recortar e daí fazer um vídeo para vocês, tá? Mas faltar alguma coisa, falem. Olha, Vitor, a gente pode até olhar PyTorch, se interessa para vocês. A gente pode olhar PyTorch e Keras. Uh, tá? Vocês estão interessados no PyTorch? Legal. Então tá, vamos dar uma olhada no PyTorch, já que bom que eu não dei aula de Keras hoje, então vamos fazer no PyTorch, então. Beleza. É, mas assim, ó, vocês são os donos aí, se vocês querem PyTorch, se alguém tem uma preferência aí, vamos fazer então um PyTorch. Acho que PyTorch está ganhando popularidade pelo visto, é. Legal. Tá. Mas assim, a gente vai começar devagar, tá? Tentando fazer o que a gente já fez com os dados do Aires. Depois eu vou apresentar para vocês um problema do MNIST, vamos fazer então no PyTorch.
e depois as redes convolucionais, né, em seguida. Tá? Então tá, pessoal. Obrigado aí, um bom dia para vocês e até mais. Feito, senhor. Feito, obrigado, professor.